Bem-vindos ao JW Broadcasting. No dia 13 de setembro de 2025, a turma 158 de Gileade completou 5 meses de estudo profundo. E o dia da formatura pode ser um misto de emoções. Alívio, por concluírem o curso com sucesso. Alegria, de compartilhar esse momento com a família e amigos. E talvez, um pouco de preocupação com futuras designações. Vamos ver discursos encorajadores que irmãos experientes fizeram para os alunos. Sabemos que vocês vão gostar muito das joias espirituais desta formatura. É um grande prazer para mim dar boas-vindas a vocês nessa formatura da turma 158 da Escola Bíblica de Gileade, da Torre de Vigia. Eu gostaria de falar com vocês, queridos 52 alunos da turma 158. E o tema que vamos abordar é Continue sendo o sal da terra. Se você abrir a Bíblia em Mateus 5,13, Jesus disse o seguinte, aqui na primeira parte do texto. Ele disse, vocês são o sal da terra. Jesus disse isso durante o seu incrível Sermão do Monte. E é verdade que tinha uma multidão de pessoas que se beneficiou desse discurso. Mas para quem Jesus estava falando principalmente? Para os seus discípulos. E mais especificamente, para os 12 apóstolos, que tinham acabado de ser escolhidos e com certeza estavam sentados bem perto de Jesus. Afinal, eles precisariam mesmo de treinamento para ser bons exemplos e guiar a congregação. Então as palavras, vocês são o sal da terra, se aplicavam aos discípulos, em especial aos apóstolos. E com certeza elas se aplicam a vocês, alunos, como vamos ver nesse discurso. É bem interessante analisar as palavras que Jesus usou. Por exemplo, ele não disse vocês são como o sal. Não, em vez disso ele disse vocês são o sal. Ele estava falando do que eles eram e não do que eles pareciam. O que será que Jesus quis dizer com essas palavras? Ele estava dizendo que seus discípulos teriam um efeito em outros, assim como o sal tem sobre os alimentos. No que ele estava pensando? Vamos falar de 3 coisas que Jesus talvez estivesse pensando quando falou essas palavras. E vocês vão perceber que vocês são como o sal dessas 3 formas. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Colossenses 4. E com certeza Jesus tinha isso em mente. Aqui em Colossenses 4:6. Que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. De que propriedade do sal ele está falando aqui? De temperar, não é? De realçar o sabor. Ele pode tornar um prato bem mais interessante, uma comida bem mais gostosa. E vocês também podem fazer isso, queridos alunos, pelo modo como vocês falam e agem, principalmente depois de tudo que aprenderam em Gileade. Suas palavras serão bondosas, serão agradáveis, saborosas, tanto para a congregação que vocês serão designados, como para a família de Betel. Mas você não vai temperar suas palavras com pimenta. A Bíblia não diz para temperarmos com pimenta. Não disse pimenta do reino, pimenta caiena, jalapeño, habanero, mas com sal. Não é picante, mas saboroso. É assim que queremos nos expressar em nossos discursos,
nos nossos comentários nas reuniões e em nossas conversas. Nós queremos dar um gosto bom para as famílias de Betel e para as congregações que formos designados. E qual é a segunda propriedade do sal? Nós não vamos ler, mas Ezequiel 16:4 fala de uma prática bem comum nos tempos bíblicos de passar no corpo de um bebê recém-nascido sal. Você sabia que eles passavam sal no corpo de um bebê recém-nascido? Mas por quê? Porque o sal tem propriedades antissépticas e ele consegue eliminar germes. E até hoje, quem tem dor de garganta, às vezes faz gargarejo de água com sal para matar os germes e reduzir a inflamação. E muitos usam água e sal para lavar verduras. Isso ajuda a desinfetar esses alimentos. O sal pode ajudar a eliminar ou reduzir a quantidade de bactérias. Provavelmente, vocês, alunos, nunca pensaram que seriam um germicida ou talvez um antisséptico. Mas, em sentido espiritual, vocês são. Pense nesse exemplo. Imagine que na família de Betel ou na congregação, alguém começa a falar mal de outra pessoa. Esse tipo de fofoca é como um germe. E como eliminar esse germe? Você muda de assunto, defende o irmão. Você faz algo para matar aquele germe. Por exemplo, talvez alguém diga algo como: "Tá vendo aquele ancião? Parece que toda vez ele passa do tempo quando tem parte." Então você pode dizer algo como: "Talvez, mas é fácil amar esse irmão. Ele é tão bondoso e amoroso. Ele se esforça tanto para pastorear a congregação. São bons motivos para amá-lo, não é?" Daí você matou o germe. Você foi um germicida espiritual. E no território também. Você vai acabar com germes como a Trindade, o inferno de fogo, o ensino da imortalidade da alma e outros ensinos falsos que são como germes. Agora vamos falar de outra coisa que Jesus devia estar pensando. Abra sua Bíblia em Levítico, no capítulo 2. Dê uma olhada no versículo 13. Toda oferta de cereais que você fizer deve ser temperada com sal. Não deixe faltar o sal do pacto do seu Deus na sua oferta de cereais. Você apresentará sal junto com todas as suas ofertas. A lei mosaica exigia que todos os sacrifícios oferecidos no altar a Jeová fossem temperados com sal. E, para que isso fosse possível, historiadores judeus dizem que havia uma grande quantidade de sal na base da rampa que subia para o altar, e que havia um grande depósito na área do templo conhecido como Câmara do Sal, em que eles mantinham uma grande quantidade de sal para obedecer o requisito de Jeová. Mas você talvez pense: por que Jeová exigia isso? Uma sentinela disse o seguinte: isso não era feito para realçar o sabor dos sacrifícios, mas provavelmente porque o sal representava a ausência de corrupção ou deterioração. É assim mesmo. E essa é a terceira propriedade. Ele conserva, ele previne a degradação ou que algo apodreça. Você pode preservar carne, por exemplo, por longos períodos, sem refrigeração, se você a curar com sal. Assim vai preservar a carne por muito tempo. O sal conserva. Da mesma forma, em suas designações, vocês vão conservar, em sentido espiritual. Temos certeza que vocês farão isso. Por exemplo, você começa um estudo com um fumante, que os pulmões e o coração estão prejudicados. Ou com um viciado em drogas, que o cérebro está prejudicado. Ou com um beberrão, que o fígado está com problemas. Ou com alguém que comete imoralidade, que está em sério risco de pegar todo tipo de doenças. Quando eles começam a estudar, com a ajuda de Jeová, eles param com esses maus hábitos. E esse processo de degradação também para. E muitas vezes, além desse processo de degradação ser interrompido, a pessoa pode voltar a ter saúde.
tanto mental quanto física. E é claro que, quando ensinamos a verdade, a pessoa desenvolve uma amizade com Jeová e ajudamos a conservar a vida dela para toda a eternidade. Então, vocês são conservantes em seu território. E na família de Betel, se alguém der um passo em falso que poderia prejudicar sua amizade com Jeová, vocês que são maduros espiritualmente, vão tentar reajustar a pessoa num espírito de brandura e tentar conservar essa vida que poderia ser perdida. Esses são apenas alguns exemplos de como vocês vão agir como conservantes. E como vimos, o sal tem ótimas propriedades. Vimos como o sal é um tempero, um germicida e um conservante. Essa ilustração é bem profunda. E pensando bem, ela é um elogio. E é isso que nós queremos fazer. Essa ilustração é para elogiar vocês. Vocês são o sal da terra. Mas, junto com o elogio, se você abrir a Bíblia em Mateus 5, depois de dar o elogio, Jesus deu um aviso. Mateus, capítulo 5, versículo 13, vamos ler todo o texto. Jesus disse: Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder a sua força, como a sua salinidade será restaurada? Não presta mais para nada, senão para ser jogado fora, a fim de ser pisado pelos homens. Como ficou claro, o sal pode ser contaminado. Ele pode ser diluído, adulterado e perder o seu efeito, se for contaminado com alguma coisa. E é a mesma coisa com a gente. Temos que manter nossa salinidade espiritual, o sabor do nosso sal, por assim dizer. Mas como fazer isso? Se vocês colocarem em prática todas as coisas que aprenderam nos últimos 5 meses, vocês continuarão sendo o sal da terra. Agora vamos ter o privilégio de ver uma parte que todos nós gostamos muito, já por alguns anos. Vamos ver o livro aberto. Então, vamos dar atenção ao nosso irmão Joe Kelly. Ele é um dos instrutores da Escola de Gileade e vai ser o apresentador desta edição do livro aberto. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Livro Aberto. Em Isaías 64:8, Jeová descreve a si mesmo como nosso oleiro e a nós como o barro. Como o barro, nós somos imperfeitos, mas Ele pode nos moldar. Se estivermos dispostos a ser moldados por Ele, Ele pode fazer com que nos tornemos qualquer coisa para cumprir seu propósito. Veja como Ele fez isso com 5 alunos da turma 158 de Gileade. E enquanto eles falam, tente notar qualidades de Jeová e o que Jeová fez para ajudá-los a servir com alegria. Para começar, vamos receber Mark e Melissa Gretrix, do Betel da Grã-Bretanha. Muito obrigado por estarem aqui com a gente no Livro Aberto. Obrigada. Vocês são do Betel da Grã-Bretanha, mas vocês são britânicos? Eu sou de perto de Manchester, no norte da Inglaterra. Não, eu sou de Detroit, Michigan, nos Estados Unidos. Separados pelo oceano. Mas como vocês dois se conheceram? Eu fui para um congresso internacional perto de onde a Melissa morava. A gente se conheceu em 98, mas ainda passaram 7 anos antes da gente casar. Legal. E como vocês estavam em sentido espiritual naquela época? Bem, eu tive pais amorosos e uma ótima criação, mas em sentido espiritual eu não estava fazendo o meu melhor.
Eu lembro que desde pequena eu queria trabalhar com moda. E eu fui atrás disso. Fiz faculdade por 4 anos, me formei em moda e, em seguida, comecei a trabalhar com isso. E essas escolhas não me ajudaram a desenvolver boas qualidades. Eu era materialista e não fazia muito para Jeová. Além disso, eu também não tomei as melhores decisões sobre quem eram meus amigos ou dos lugares que eu frequentava. Eu não tinha nenhum alvo espiritual. E você, Mark? Infelizmente eu também não estava tão bem espiritualmente. Eu aprendi a verdade com a minha mãe e me batizei com uns 13 anos, mas logo comecei a fazer coisas erradas escondida. E a cada ano as coisas iam ficando piores. Isso mesmo eu tendo ótimos exemplos na minha família e amigos que continuam fiéis a Jeová até hoje. Na verdade, só Jeová sabia o que eu estava fazendo escondido, com quem eu estava tendo amizade e que eu não era a pessoa que eu estava fingindo ser para outros. Muito obrigado por serem tão abertos. Não é fácil falar dessas coisas. Mas o que ajudou vocês a mudarem? É interessante que mesmo meu pai não sendo uma testemunha de Jeová, ele deu um ótimo exemplo do que significa ser um bom pai e um bom marido. Então, quando a gente começou a namorar, eu queria ser o melhor marido possível. Então, mesmo namorando à distância, a gente já começou a estudar a Bíblia juntos toda semana, por telefone. Foi a primeira vez que eu fiz algo por Jeová com a motivação correta. E foi assim, aos poucos, que eu fui desenvolvendo de novo uma amizade com Jeová. E eu também fui percebendo como eu tinha magoado ele naqueles anos. Eu também. Inclusive, assim que nós nos casamos, eu saí de pioneira, mas a minha consciência começou a pesar por conta das escolhas que eu fiz no passado. Então, nós dois concordamos em conversar com os anciãos. E foi tão bom porque eles nos ajudaram a nos reaproximar de Jeová. É interessante ver como o estudo profundo da Bíblia afeta a nossa consciência e a nossa amizade com Jeová. Mas, e depois? Depois começamos a nos sentir felizes servindo a Jeová. E então nos colocamos à disposição para tudo. Fizemos a petição para Gileade na época que os pioneiros podiam, enviamos petição para o LDC, para Betel, e a gente gostou muito de se colocar à disposição, mas não recebemos resposta de nenhuma petição. Aham. Só que aí, uns amigos nossos nos deram a ideia de servir onde a necessidade era maior na Nicarágua, e a gente foi. E como que era na Nicarágua? Eu até trouxe uma foto. Olha, é a gente pregando lá e realmente foi incrível. O trabalho era muito proveitoso. As pessoas são bem amigáveis, nós tínhamos vários estudos da Bíblia. Aquele foi um ótimo ano pra gente. Dá pra ver que a bicicleta era o nosso principal transporte. E quando a gente estava a pé e passava pela casa dos irmãos, eles sempre convidavam para uma refeição. Então a gente acabou aprendendo muito com eles. Mesmo que tivessem pouco, eram muito hospitaleiros. Uma coisa que me chamou a atenção, olhando essa foto, é o sorriso de vocês. Vocês parecem tão felizes. Vocês gostaram mesmo de servir onde a necessidade é maior. Obrigado. Então, depois da Nicarágua, vocês foram para Betel, na Inglaterra. E em quais departamentos vocês dois estão servindo hoje? Eu trabalho no departamento jurídico e ajudo os irmãos do Tempo Integral Especial que precisam tirar o visto. E é muito bonito ver a mão de Jeová em todo o processo, sabe? Às vezes é demorado, mas ele sempre remove os obstáculos e no fim dá tudo certo. Bom saber. E você, Mark? Eu trabalho no Departamento de Informações ao Público, e grande parte do nosso trabalho envolve passar informações confiáveis sobre as testemunhas de Jeová para mídia, governos e universidades. Parece uma tarefa assustadora. Foi exatamente assim que eu me senti, assustado com essa designação. Eu lembro bem de uma noite que eu não conseguia dormir porque estava com medo da designação. Aí eu fui para a sala e li Êxodo, capítulos 3 e 4, porque eu pensei, Moisés também tinha que passar uma informação para o público. Ele teve que falar com Faraó, uma alta autoridade. Mas em cada vez que Moisés sentia que não era qualificado, Jeová garantia a Moisés que ele se tornaria o que Moisés precisasse. E eu sinto algo parecido trabalhando com irmãos incríveis nesse departamento. Toda vez que sentimos que não vamos dar conta de uma tarefa, Jeová nos ajuda a cumpri-la e isso fortalece muito a nossa fé. Aumenta a fé ver como Jeová está usando vocês. E pensando na época em que vocês eram bem jovens e nas mudanças que fizeram até onde estão hoje, o que vocês puderam aprender sobre Jeová nesse tempo? Bom, eu aprendi que Jeová sempre foi muito paciente comigo, porque ele sabia que eu queria ser feliz
e que eu gosto de estudar. Quando eu fiz as coisas do meu jeito, eu até senti um pouco de felicidade, mas fazer as coisas do jeito de Jeová me ajudou a desenvolver boas qualidades e permitiu que eu fosse feliz de verdade. Jeová me ensinou coisas que eu nunca teria aprendido e me deu designações que eu jamais receberia se tivesse feito as coisas do meu jeito. Então eu sou muito grata a Jeová por ele ter me permitido provar e ver tantas coisas boas ao invés de me abandonar. E você, Mark? No meu caso, eu vi como Jeová é perdoador. Hoje eu vejo que eu não fui buscar a ajuda que eu tanto precisava porque eu tinha medo. Eu não entendia o que Jeová sentia por pessoas que estavam numa situação como a minha, mas um bom amigo me mostrou um texto que me ajudou muito. Posso compartilhar? Por favor. É Isaías, capítulo 28. Eu amo os versículos 24 a 29, mas o ponto mesmo está no 24. Diz assim: será que o lavrador passa o tempo todo arando para semear? Então o texto fala de um fazendeiro que não fica só arando a terra. Ele está focado na colheita, no alimento que ele terá no fim do processo. E foi isso que eu senti com Jeová. A principal preocupação dele não era me punir ou me disciplinar. Ele só queria me ajudar para que eu voltasse a ser feliz, limpo e útil no serviço dele. E eu e a Melissa somos muito gratos por sentir a alegria que vem de servir a Jeová. Esse texto ganha vida com a sua experiência. Assim como o Mark, um ponto que também me chamou a atenção foi um versículo que nós analisamos em aula, Hebreus 9,14, que mostra que, para Jeová, uma vez que nós purificamos a nossa consciência, podemos prestar serviço sagrado. E foi isso que sentimos. Isso mostra que quando cometemos um erro, temos que focar no nosso serviço a Jeová e não ficar paralisados por causa de erros do passado. E vocês estão bem ativos. Dá pra ver que Jeová está usando vocês muito bem. Obrigado por compartilharem com a gente. Nossa próxima convidada vem do Betel da África Oriental. Vamos receber Wanjiku Waitigo. Wanjiku, você veio do Quênia e ficamos sabendo que o seu apelido é Dico. É isso mesmo? É, pode me chamar de Dico. Tá bom, Dico. Fala um pouquinho sobre você. Eu cresci na verdade, porque eu era criança quando minha mãe começou a estudar. Mas meu pai nunca foi nosso irmão. Então ele queria que nós tivéssemos alguma formação. E eu queria me tornar advogada. Advogada? É, Certo. eu queria lutar por justiça e defender os oprimidos. Era isso que eu queria fazer. Eu imagino que estudar direito tome muito tempo e energia. Isso afetou sua amizade com Jeová? Sim, sim. Porque quando eu estava na faculdade, o meu foco eram os estudos. Eu queria ter uma carreira. Então a minha espiritualidade ficou de lado. E o que foi que te motivou a mudar? Assim que eu terminei a faculdade, eu encontrei uma casa que, por acaso, era do lado de um salão do reino. Eu lembro que um dia, depois do trabalho, eu estava bem cansada indo para casa. Eu vi um grupo de irmãos. Eles estavam bem animados indo para o salão do reino. E ali eu tive certeza. Essa sou eu. É assim que eu fui criada. É ali que eu deveria estar. E na próxima reunião, eu estava lá. Eu acho que nesse caso foi bom seguir a multidão. Foi mesmo. Porque você voltou para o salão do reino. É. E quando você voltou, como que foi estar de volta com os irmãos e as irmãs? A congregação que eu frequentei era bem amorosa, então eles me receberam muito bem. Eles demonstraram tanto amor por mim que eu me senti em casa. Eles me salvaram em sentido espiritual. Que bom ouvir isso. Mas como você iniciou no serviço de tempo integral? O que foi que te motivou? Eu tinha me programado para fazer a leitura da Bíblia em 1 ano. Então eu me dediquei bastante. Eu acordava cedo todo dia e tinha até baixado a biblioteca da Torre de Vigia. Então eu lia o trecho programado e depois que eu tivesse terminado, eu ia pesquisar aqueles versículos. Eu fiz isso naquele ano e nos anos seguintes. Parece que foi um estudo bem profundo. É, Foi aí que tudo começou. E o que mais te ajudou a ser pioneira? eu tinha o costume de apoiar alguns amigos que eram pioneiros e tinha uma amiga minha que eu geralmente saía com ela. Ela era pioneira e sempre dizia que um dia eu também seria.
Naquela época eu tinha um trabalho de período integral, então não tinha como eu sair de pioneira. Mas ela insistiu. Ela não desistia. Entendi. Mas com o tempo deu tudo certo e eu consegui sair de pioneira. E fiz até a escola de pioneiro. Olha, Que legal. é a gente. Você tá com o livro da Escola de Pioneiros. E quem é essa irmã? É aquela irmã que não desistiu de mim, que insistia que eu seria pioneira. Ela estava fazendo a escola pela segunda vez e eu também estava lá. Acho que o incentivo dela valeu a pena. Com certeza. A escola foi ótima. Foi um presente de Jeová. E parece que vocês são boas amigas. Somos. Legal, que Aham. bom. Depois disso, você foi servir em Betel por tempo parcial e depois integral. Você trabalha em qual departamento? No departamento jurídico. Então, agora, pensando na sua situação, você já tinha experiência em trabalhar com direito secularmente. Era sua profissão, mas você também trabalhou para Jeová, para a organização dele. Como dá para comparar essas duas experiências? Não tem como comparar. Trabalhar para o mundo é trabalhar por dinheiro. Você só quer subir de nível na sua carreira. Mas trabalhar para Jeová é ajudar os irmãos. Você os ama mesmo sem conhecê-los. E quando você os conhece, você os ama ainda mais. Sua fé te deixa mais forte. Não tem como comparar porque você sente verdadeira alegria. É incrível. Obrigado por compartilhar essa bela experiência de como Jeová está te usando. E também pelos sacrifícios que você tem feito. O seu exemplo, o do Mark e o da Melissa, ver como Jeová moldou vocês, nos encoraja muito. Muito obrigado por terem compartilhado suas experiências. Nosso próximo convidado vem da República Dominicana. Vamos receber Tito Abreu. Seja bem-vindo, Tito. Obrigado. Fala sobre você. Você nasceu na verdade? A minha mãe era testemunha de Jeová, mas meu pai não. Mesmo assim, meu pai me apoiava bastante, porque ele via como a verdade fazia bem pra gente. E, já que minha mãe amava tanto a Jeová e também pregar, ela ajudou a gente a ter esse amor. Então, foi bem fácil pra mim estabelecer o alvo de me tornar um pioneiro regular. E depois, eu fiz a escola de treinamento ministerial em 2010. Que legal, a ITM. Aham. E para onde você foi designado depois? Eu fui designado pioneiro especial no centro da ilha. E lá era muito bonito. Deixa eu te mostrar uma foto. Olha só. Esse aqui do meu lado é o irmão José. A gente estava no meio da selva. Hoje o José é pioneiro especial, mas nessa época ele era um publicador não batizado. E lá atrás tem uma pequena casinha. Nessa casa, a gente estava procurando pessoas surdas, mas acabamos encontrando pais que falavam crioulo haitiano, alguns dos filhos falavam espanhol e uma das crianças não falava. Aí a gente tinha que usar língua de sinais. Então, para falar com todo mundo na casa, você tinha que usar 3 idiomas. Você sabe língua de sinais? Sei sim. A minha irmã é surda, por isso toda a nossa família aprendeu língua de sinais. Legal. E o que você fez quando chegou na sua designação? Por onde começou? Saiu visitando as casas, procurando surdos? Os irmãos locais ajudaram a gente a procurar os surdos. Começamos com 3 locais específicos. Nós fomos na delegacia, na base militar e na prefeitura. Foi logo para as autoridades. Verdade. E como foi? Foi muito bom. Porque nessa cidade, as testemunhas de Jeová já tinham uma ótima reputação, por causa do modo como agimos. Mas eles ficaram muito emocionados de ver como as testemunhas de Jeová queriam ajudar as pessoas surdas. Foi uma ótima visita. Eu até consegui 3 revisitas naquele momento, já que tinha 3 surdos trabalhando para a prefeita. Aí eu podia estudar com eles. A prefeita te deu seus 3 primeiros estudos. Foi. Olha só. E fizeram progresso? Sim, principalmente o casal. Eles ainda não tinham se casado, mas aprenderam a verdade. Eles queriam agradar a Jeová, e então decidiram se casar. Eles desenvolveram uma bela amizade com Jeová, e até começaram a ajudar os surdos a aprender sobre Jeová. Ouvir isso nos encoraja. Fica claro que o campo em língua de sinais está decolando. E sabemos que o campo em espanhol, na República Dominicana, também está crescendo
junto com outros idiomas, não é mesmo? Aham. Vamos ver um vídeo sobre esses outros idiomas. A ilha de Hispaniola abriga 2 países, a República Dominicana e o Haiti. E nos dois, o povo de Jeová mostra forte fé. Na República Dominicana, a obra de pregação continua a aumentar, incluindo no idioma crioulo haitiano. Muitos haitianos vêm para a República Dominicana buscando estabilidade, porque eles passam muitas dificuldades no país deles. Mesmo acreditando em Deus, os haitianos dizem que não há um Deus para eles. E isso é tão triste, mas é aí que nós entramos. Nós demonstramos interesse, conversamos e ouvimos eles. E nas revisitas nós mostramos a esperança que eles tanto precisam, de que eles podem acreditar em Deus. E usando a Bíblia mostramos que existe sim um Deus que se preocupa com eles. Quando chegávamos na casa das pessoas, elas sempre nos recebiam com um grande sorriso. Elas sempre nos convidavam para entrar. Nós podíamos pregar por 2, 3 horas, mas ainda assim cobríamos pouco território, porque dava para conversar por bastante tempo em cada casa. Na verdade, é muito simples. Eles que nos dão um assunto para conversarmos. Por isso é fácil ter conversas naturais com eles. Perguntas simples como você está ou como está sua família funcionam muito bem para iniciarmos conversas. Conforme as pessoas vão aprendendo o que a Bíblia ensina, elas começam a fazer mudanças, pouco a pouco. E não dá nem para explicar toda a alegria e satisfação que nós sentimos. Uma vez, quando a gente estava pregando de casa em casa, achamos uma mulher que estava sofrendo porque ela perdeu seu único filho, um bebê, e ela ficou muito impressionada quando entendeu que Jeová não é o responsável por todo o sofrimento que ela estava passando. Pouco tempo depois, ela disse que a única forma em que ela podia retribuir a Jeová o que ele fez para resgatá-la da escuridão espiritual era servir a ele. Hoje ela é nossa irmã e nós a amamos muito. E é muito bonito ver como ela sorri mais, porque a vida dela agora tem sentido. É realmente muita alegria quando você vê alguém sendo batizado e pensa que Jeová o ajudou a chegar ali. Mas também participar da jornada de alguém é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores momentos da vida. A nossa congregação tinha só 30 publicadores, mas a assistência média era de 70 pessoas. E na celebração era normal a assistência passar de 300 pessoas, 10 vezes a quantidade de publicadores. Hoje eu consigo entender por que Jeová é tão paciente, porque ainda há muito a ser feito. E no restante do país acontece a mesma coisa. As pessoas estão prontas para ouvir as boas novas. Como Jesus disse em João capítulo 4, a colheita espiritual é grande e urgente, mas os trabalhadores são felizes. Nós nos alegramos juntos participando dessa colheita mundial. É incrível ver como Jeová está abençoando o crescimento da obra e atraindo as pessoas a ele por meio da pregação. E a sua designação em Betel? Você trabalha com o quê? Eu trabalho no Departamento de Cuidados de Saúde, que dá suporte aos servos de tempo integral especial, como missionários, pioneiros especiais e superintendentes de circuito no território da República Dominicana. Mas, como os irmãos no Haiti estão passando por uma situação muito difícil, nós também damos suporte para eles. Ah, da filial do Haiti. Quando irmãos que estão no tempo integral especial vão do Haiti para a República Dominicana para cuidar da saúde, que qualidades você vê neles? A gente sabe que a designação deles lá é bem estressante, então a gente tenta ajudar eles a ficar tranquilos. E é claro que tentamos dar o tratamento de saúde que eles precisam. E é impressionante ver a atitude deles. Eu me lembro de um casal que, infelizmente, a gente teve que traduzir para eles um diagnóstico bem difícil. E depois que eles entenderam a situação e o tratamento, a primeira pergunta foi: o tratamento pode ser rápido? E até mesmo o médico perguntou: por quê?
E quando eles explicaram, foi incrível. E eles disseram: nossos irmãos e irmãs lá no Haiti precisam de nós e nós queremos ajudá-los. Então, se o tratamento for rápido, vamos voltar e pregar com eles. E isso foi emocionante, porque mesmo numa situação muito difícil, eles estavam pensando nos irmãos. Esse é um bom exemplo de amor verdadeiro. Obrigado por contar. Dá pra ver que você tem uma ligação com o Haiti por causa do seu trabalho em Betel. Mas não é só por isso, porque nos últimos 5 meses aqui em Gileade, seu colega de apartamento é do Haiti, né? É, sim, ele é. A gente pode falar com ele? Pode falar. Nosso próximo convidado é Franklin Aimé, do Betel do Haiti. Franklin, é um prazer ter você aqui. Obrigado. Fala sobre você. Você nasceu, na verdade? Foi. Eu fui criado, na verdade, por minha mãe. Ela nos criou sozinha. E eu sou o mais novo de 5 filhos. Quando eu era mais novo, ver como ela era esforçada e tinha uma forte fé foi algo bem marcante para mim. Mesmo que às vezes ela não soubesse o que ia dar para a gente comer no dia seguinte, ela sempre confiava em Jeová. Eu sempre a via orando a Jeová e deixando o assunto nas mãos dele. E Jeová sempre cuidou de nós. O exemplo dela me motivou a conhecer a Jeová como uma pessoa real e a aumentar minha fé nele. Um bom exemplo de fé é um ótimo professor. E você recebeu mais treinamento? Eu fiz a escola de treinamento ministerial em 2010. 2010? Foi na mesma época que você, Tito? Foi ao mesmo tempo, só que em outra parte da ilha. E outra coisa, a gente também se batizou na mesma semana. Na mesma semana? Em 1997. Sério? É como se fosse a mesma história em lados opostos da ilha. Mas, em janeiro de 2010, teve um terremoto devastador. E ele causou muita destruição. Eu lembro que muitos morreram. Como isso afetou a escola? O terremoto mudou a programação da escola. De manhã, a gente ia para aula normal, mas a gente usava a tarde toda para apoiar a ajuda humanitária. Eu tenho uma foto que eu queria mostrar. Ah, sim. O que está acontecendo aqui? São meus colegas de turma, numa das tardes. Eles estavam ajudando a descarregar o caminhão com suprimentos para os irmãos que precisavam. Olha só. Então de manhã você está aprendendo sobre o exemplo de Jesus e de tarde já estava colocando em prática. É isso mesmo. Que bom. E depois da ETM você foi para onde? Eu fui designado pioneiro especial para uma cidade pequena. E eu gostei muito dessa designação porque dava para ver a bênção de Jeová na obra lá. E eu tinha o privilégio de ajudar as pessoas a conhecer e a servir a Jeová. Dá para ver que muitos haitianos querem aprender sobre Deus. Mas como o conflito civil afetou a obra de pregação? O conflito civil não diminuiu o zelo dos irmãos e das irmãs no Haiti. Mesmo que a quantidade de publicadores no Haiti tenha diminuído um pouco nos últimos anos, porque alguns irmãos mudaram de país, as atividades de pregação aumentaram. Por exemplo, no ano de serviço de 2024, a quantidade de estudos bíblicos aumentou para 26 mil, em comparação com os 22 mil de 2021, apesar do conflito civil. A quantidade de pioneiros auxiliares aumentou 4 vezes e a de batismos aumentou 2 vezes. Isso mostra que Jeová continua abençoando a obra apesar dos desafios. É impressionante mesmo. Você mencionou o conflito civil, que só está aumentando nos últimos anos. Então a situação não é fácil. Como isso afeta os irmãos? Muitos irmãos e irmãs tiveram que fugir de casa várias vezes. Alguns só com mochilas ou com a roupa que estavam usando no momento. Eles fugiam para outra área e poucas semanas ou meses depois tinham que fugir de novo. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, eles tinham paz e alegria. É impressionante. Por exemplo, há um tempo atrás esse ano, 300 irmãos e irmãs, numa cidade que fica perto da capital, tiveram que fugir para outra grande cidade. E naquela mesma semana,
Betel providenciou que 2 membros da comissão de filial fossem até lá para encorajar os irmãos com discursos, e eles organizaram uma reunião especial. Eu tenho uma foto aqui. Ah, legal. Essa é a reunião especial que eles organizaram. E a gente vê os irmãos e as irmãs todos bem vestidos. E os irmãos da comissão de filial ficaram impressionados quando viram aquele salão do reino cheio de irmãos e irmãs que tinham acabado de abandonar suas casas, mas que estavam felizes e prontos para servir a Jeová. Eu acho impressionante que nossos irmãos, mesmo fugindo para salvar a vida, foram para a reunião no Salão do Reino. Que ótimo exemplo. Dá para ver que a força deles vem de Jeová. Também é bom ver como Jeová está usando a organização e os irmãos que tomam a liderança. Vamos ver um vídeo sobre a situação no Haiti e também o depoimento de um dos superintendentes de circuito que está ajudando. No lado oeste da ilha Hispaniola fica o Haiti. Aqui, o povo de Jeová passa por muitas dificuldades. Mesmo assim, eles mostram coragem, humildade e confiança em Jeová. Seu exemplo de fé nos encoraja bastante. A gente estava se preparando para assistir à nossa primeira assembleia de circuito presencial depois da pandemia da Covid-19. E alguns irmãos moravam em áreas onde tinham um conflito civil, ou seja, ia ser muito difícil saírem de casa para irem lá para o salão de assembleias, e isso exigia muita coragem da parte dos nossos irmãos. Quando nós chegamos no salão de assembleias, vimos que muitos irmãos estavam lá e eles estavam se abraçando, extremamente felizes. Era muito encorajador ouvir as experiências das irmãs. Fazia muito tempo, desde a última vez que todos eles tinham se visto. Foi um banquete espiritual maravilhoso. E os discursos naquela assembleia foram muito encorajadores. Nós ficamos fortalecidos para enfrentar os desafios que íamos ter pela frente. Por causa do conflito civil, essa foi a última assembleia que tivemos de modo presencial no salão de assembleias pelos próximos 2 anos. Eu estou muito feliz de ver que os irmãos continuaram achegados e fiéis a Jeová. Os anciãos foram muito humildes e logo aplicaram as orientações que receberam da organização. Quando receberam as orientações, se esforçaram muito para colocar logo em prática, principalmente com respeito a irmãos e irmãs que passaram por dificuldades por causa da violência. Quando olhamos para os publicadores, dá para ver que eles estão cheios de amor. E eles nunca deixaram esse amor acabar. Eles apoiam uns aos outros. E também dá para ver que apesar de passarem por situações bem difíceis, a amizade deles com Jeová ficou ainda mais forte. A confiança deles em Jeová aumentou e estão mais dispostos a aplicar as orientações que recebem da organização de Jeová. Esses irmãos estão perseverando de um modo extraordinário. Eu e minha esposa aprendemos uma importante lição com isso. A melhor coisa que podemos fazer é deixar Jeová guiar os nossos passos. Sabemos bem que Jeová nunca vai nos deixar. Ele nunca vai nos abandonar, não importa que situação estejamos enfrentando. Por isso temos certeza que não importa quão difícil seja uma situação, podemos sempre confiar em Jeová. Uma ilha, 2 grandes exemplos de fé. As histórias na ilha Hispaniola são um ótimo lembrete de que Jeová está com seu povo e que vamos perseverar e ser bem-sucedidos, não importa os desafios que enfrentemos.
É emocionante. Nossos irmãos no Haiti não estão passando só por dificuldades. Como diz em Colossenses 1:11, estão perseverando com alegria. É uma prova que eles têm o Espírito Santo de Jeová. Dá para ver que Jeová está ajudando e dando forças para eles. Obrigado por sua perseverança, pelo exemplo de fé de vocês e pelo amor que vocês mostram por nossos irmãos na República Dominicana e no Haiti. Hoje nós ouvimos mais do que experiências de pessoas. Ouvimos histórias sobre Jeová. Vimos Jeová usar seu poder para ajudar seus servos a vencer desafios que eles não venceriam sozinhos. Vimos como Jeová atrai as pessoas por meio da pregação. Também como Jeová é um oleiro amoroso, paciente e misericordioso que molda pessoas para serem o que Ele quiser que elas se tornem. É verdade que todos somos como barro imperfeito e temos nossas limitações. Mas enquanto deixarmos Jeová nos moldar, Ele pode fazer com que nos tornemos o que Ele precisar para cumprir seu propósito. Então a pergunta é: o que Jeová fará você se tornar? Estamos ansiosos para nos vermos de novo no próximo Livro Aberto. Muito obrigado, Joe e alunos de Gilead, por essa parte incrível. Gostamos muito. Dando continuidade ao nosso programa, vamos ter o prazer de ouvir o discurso principal dessa formatura. Ele será feito pelo irmão Jory Jedley, que é membro do corpo governante. E o tema do discurso dele será: Continue ganhando o favor de Jeová. Irmão Jedley. Queridos alunos, que logo vão se formar, seu coração deve estar transbordando de gratidão por tudo o que aconteceu nesse treinamento de Gilead. Palavras não são suficientes para explicar o quanto gostaram de estudar, de conhecer e amar Jeová ainda mais do que antes. Agora há pouco, todos nós ouvimos suas expressões de agradecimento. Vocês tiveram apoio do Departamento de Escolas Teocráticas e dos seus instrutores. Outros departamentos de Betel também te apoiaram. E durante as aulas, muitos outros irmãos e irmãs te ajudaram, de forma pessoal, de algum jeito. Por que todo mundo fez isso? Porque eles te ajudaram. Porque eles te amam e queriam que vocês aproveitassem seu treinamento em Gilead. Vocês receberam muita ajuda, não é verdade? E para quê? Para que possam fortalecer e estabilizar os irmãos. Satanás odeia que hoje existam mais de 9 milhões de pessoas no paraíso espiritual e que esse número aumenta a cada semana. E claro que queremos que muitos possam entrar no paraíso espiritual. Durante o seu treinamento de Gilead, você foi fortalecido e estabilizado. Então agora você pode pegar tudo isso, tudo o que você aprendeu e a sua amizade com Jeová e pode fazer o mesmo por outros, fortalecer e estabilizar. Bem, mas como fazer isso? Bom, é só fazer o que todos os servos de Jeová se esforçam para fazer. Nós tentamos imitar nosso Pai Jeová nas nossas designações, no nosso dia a dia. É o que você já estava fazendo antes de vir para Gilead. E quando vocês saírem daqui, vão continuar fazendo isso ainda mais. O que vai ajudar vocês a fazer isso? Nesse discurso, vamos ver de forma prática como podemos fortalecer e estabilizar outros. Vamos começar com Provérbios capítulo 13. Nós vamos ler a primeira parte do versículo 15. Diz assim: O profundo entendimento traz favor. Profundo entendimento traz favor. Como assim? Vamos entender isso melhor. Como cristãos, claro que gostamos de ter o favor de outros, mas o que nós mais queremos é ter o favor de Jeová, ter sua aprovação, bênçãos e reconhecimento.
E Jeová quer nos dar o seu favor. Ele procura oportunidades para mostrar favor para os seus alunos. Quer dizer, seus alunos também, mas os seus servos. Antes de Gileade, vocês já viram isso acontecer com vocês. Sabemos que vocês são pessoas espirituais e que têm o favor de Jeová. E quando saírem de Gileade, queremos que vocês continuem mostrando entendimento para que continuem tendo o favor de Jeová. De acordo com a Bíblia, o que quer dizer ter entendimento? Bom, um artigo diz que na língua original a expressão profundo entendimento descreve a capacidade de ter bom senso, bom critério e opiniões sábias. Outro artigo disse que é a capacidade de analisar um assunto de modo profundo, olhando além do óbvio. Se relaciona com o conhecimento inteligente da razão. É o tipo de conhecimento que habilita a pessoa a agir sabiamente e ter sucesso. Tudo isso faz sentido. Todo mundo concorda que devemos ter bom critério, olhar além do óbvio. Então essa ideia de ter entendimento não é tão complicada assim. Então por que esse lembrete está aqui em Provérbios? Porque no nosso dia a dia, nem sempre é fácil mostrar entendimento. Lidamos com pessoas, designações e situações diferentes. Além disso, somos pessoas imperfeitas, com opiniões, criações e culturas diferentes. E nas nossas designações, temos que interagir com departamentos que têm rotinas diferentes. E além de tudo isso, você ou a outra pessoa não dormiu muito bem na noite anterior. Em casos assim, é difícil mostrar entendimento. Veja o exemplo de Moisés. Ele era um homem fiel e espiritual. Na maior parte da sua vida, ele teve o favor de Jeová. Mas, será que ele teve o favor de Jeová quando os israelitas precisavam de água, em Meribá, perto de Cádiz? Que situação difícil, ele estava sob muita pressão, e quando ele bateu na pedra, saiu água. Moisés, infelizmente, não mostrou entendimento. Ele não deu a glória a Jeová. Ele não lidou muito bem com o povo. Ele não fortaleceu, nem estabilizou. Esse relato mostra que é possível ter o favor ou as bênçãos de Jeová na maior parte da nossa vida e acabar perdendo isso por causa de como lidamos com alguma situação. Moisés não perdeu sua designação. Ele continuou como líder da nação, mas ele foi disciplinado e perdeu uma designação futura porque não mostrou entendimento. Então precisamos dessa qualidade, especialmente em momentos difíceis. E qual o primeiro passo para mostrar entendimento? Vamos ler o Salmo 32. Verso 8. Salmo 32, 8. Aqui Jeová está falando: E eu darei a você perspicácia e o instruirei no caminho em que deve andar. E eu o aconselharei com os meus olhos fixos em você. Então, primeiro temos que reconhecer que Jeová é a fonte do entendimento. E ele nos instrui por meio da Bíblia, do Espírito Santo, da organização e dos nossos irmãos. E quando fazemos isso, alinhamos nossas opiniões e ideias com a forma de Jeová fazer as coisas. E aí, tomamos decisões. Imitamos as qualidades de Jeová e seu modo de agir. Vocês já fazem isso. Vocês já viram as bênçãos de Jeová na sua vida. Então continuem tendo o favor de Jeová. Continuem mostrando entendimento. E aí, vocês poderão fortalecer e estabilizar os irmãos. Agora vamos ver de forma prática que qualidades e atitudes vão nos ajudar a ter entendimento e a ganhar o favor de Jeová. Nós já falamos que o nosso objetivo é fortalecer os irmãos e irmãs da nossa congregação. Então, anciãos, imagine que você percebe que uma irmã está perdendo as reuniões. É óbvio que você quer ajudar. Aí você convida outro ancião para visitá-la. Aí na visita, você diz que os irmãos sentem muita falta dela. Você mostra textos sobre a importância de ir para as reuniões e faz uma oração. Que bom que você fez essa visita e falou tudo aquilo. Mas será que você mostrou entendimento? Olha, na verdade, não tanto. Você teve boas intenções, mas não mostrou entendimento. Porque você não tirou tempo para ver que o marido dela, que é opositor, não deixa ela usar o carro para ir para as reuniões. O que ela precisava era de uma carona.
Ela ficou com vergonha e não quis incomodar os irmãos. Por isso, ela não pediu carona para ninguém. Lembra o que significa ter entendimento? Envolve ter o conhecimento da razão e aí decidir como agir. Ao invés de aconselhar sobre a importância das reuniões, você podia ter tirado tempo para encorajá-la. E podia ter falado que ela não é um incômodo e que os irmãos ficariam felizes em ajudar. Você pode até achar que a visita foi boa e que deu ótimos conselhos bíblicos, mas na verdade a irmã ainda precisava de carona. E agora ela está mais desanimada. Será que nós fomos de ajuda? Faltou um pouco de entendimento. O que poderia ter nos ajudado? Para entender bem a causa do problema, é preciso mostrar interesse e escutar. É importante tirar tempo para ouvir e tentar entender bem a situação. É assim que podemos mostrar entendimento. E vocês, irmãs? Será que só os irmãos que podem mostrar entendimento? De forma alguma. As irmãs ajudam muito a fortalecer e estabilizar a congregação. Mais da metade dos publicadores geralmente são irmãs. Esse é o grupo importante para fortalecer. Muitas vezes vocês, irmãs, ajudam até mais do que os irmãos. Vamos ler o livro de Tito, capítulo 2. Começando pelo versículo 3, na primeira parte. Igualmente, as mulheres idosas devem ser reverentes. Vamos dar uma pausa. Todas vocês, irmãs, são reverentes ou espirituais e respeitam a Jeová e a organização. Olha, eu não estou chamando nenhuma de vocês de idosa. Eu jamais faria algo assim com vocês. Mas quando forem para suas congregações e designações, vocês vão encontrar irmãs que são mais novas do que você. Como ajudar? Veja o versículo 4. Para que as irmãs mais velhas aconselhem as mulheres mais jovens. Percebeu? Por ser uma mulher espiritual, você pode fortalecer as irmãs mais jovens que estão ao seu redor. Veja só um exemplo. Uma jovem irmã mora com os seus pais que não estão na verdade. Mesmo assim, essa jovem está progredindo bem. Só que de vez em quando, ela usa roupas que não são apropriadas. Ela poderia ter mais modéstia e mais cuidado. Lembra do que estamos falando? O entendimento envolve ver além do óbvio. Algumas irmãs conversaram com ela e descobriram que ela tem pouco dinheiro, e os pais dela, que não estão na verdade, não vão dar roupas novas para ela ir para o campo e para as reuniões. Será então que ela precisa de um conselho? Aí algumas irmãs perceberam e compraram roupas novas para ela. Olha, irmãs, eu não estou falando aqui que entendimento envolve comprar roupas. Essa situação foi só um exemplo. Mas percebeu que nos dois exemplos, inicialmente parecia que a pessoa precisava de um conselho, ir para as reuniões ou como se vestir, mas entender bem o assunto e o motivo nos ajudou a ter entendimento e a lidar bem com a situação. Ah, e por sinal, aquela irmã conseguiu carona para as reuniões por décadas, e depois o marido dela mostrou interesse na verdade e até a apoiou. E aquela jovem que falamos, a família dela aprendeu a verdade. Então qual é o ponto? Devemos mostrar entendimento, interesse e tirar tempo. Jeová vai nos abençoar enquanto encorajamos os irmãos. Vamos ver outra área que pode ser difícil mostrar entendimento. Tem a ver com o nosso trabalho. Às vezes estamos tão concentrados no nosso trabalho que não percebemos como ele afeta outros. Todos nós trabalhamos muito para cumprir com as nossas designações. Faz parte da nossa adoração. Levamos isso muito a sério. E isso é bom. Mas às vezes precisamos dar um passo para trás e ver como o nosso trabalho se relaciona com o trabalho da organização de Jeová. Lembre-se do que nós estamos falando. O entendimento significa ponderar sobre um assunto, ou seja, obter o conhecimento para agir de forma sábia e ter bons resultados. Isso pode parecer difícil, ter que ponderar bem sobre um assunto. Mas lembre-se, aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, não é só terminar o nosso trabalho. Claro que queremos fazer isso e cumprir bem as nossas tarefas.
mas também queremos ajudar a outra pessoa e o outro departamento a terminar o trabalho deles. Esse é nosso objetivo. Isso vai fortalecer e estabilizar outros. Então, se analisarmos bem a situação, mostrarmos entendimento, e se trabalharmos juntos e colaborarmos com outros, realizaremos nosso trabalho. O que vai nos ajudar a mostrar entendimento e trabalhar com nossos irmãos? Vamos ler juntos Filipenses, capítulo 2. Vamos ler os versículos 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por rivalidade nem por presunção, mas com humildade considerem os outros superiores a vocês, buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. O texto está falando de interesses espirituais. Conseguiram ver o que vai nos ajudar a buscar pelos interesses dos outros? Humildade. Se interesse pelo trabalho de outros. Jeová está nos dizendo que devemos considerar o trabalho e o departamento de outros como superior, ou mais importante do que o nosso, e eles vão fazer o mesmo. Agora pense só, e esse ponto é muito interessante. Se para terminarmos nosso trabalho, outro departamento tenha que sofrer, será que Jeová vai ficar feliz com a gente? Tudo o que fazemos é para Jeová. Então, se atrapalharmos alguém, quem na verdade estaremos atrapalhando? Interessante, não? Lembra de Moisés em Meribá? Ele fez o que precisava, mas Jeová não gostou da forma como ele fez. Então o ponto é, às vezes achamos que o nosso trabalho é mais importante, mais complicado, tem mais pressão do que o de outros, e que o trabalho deles é mais simples. Então eles têm que fazer o que nós pedimos. Mas com humildade vamos cooperar e colaborar com outros. Encontrem soluções juntos. Ter entendimento envolve ter bom senso. E como muitos dizem, o bom senso é algo raro hoje em dia. Mas como servos de Jeová nós tentamos. O bom senso nos diz que a comunicação vai evitar maus entendidos. Imagina que tem um incêndio e você pede um extintor para alguém. A outra pessoa não sabe se você precisa trocar um extintor velho ou se tem um incêndio acontecendo agora. Mas você sabe, então diga que é urgente. Isso vai agilizar as coisas. É importante explicar o contexto. Boa comunicação faz parte do entendimento. Se formos humildes e reconhecermos o trabalho de outros como mais importante, teremos bons resultados. E como vimos antes, se tirarmos tempo e mostrarmos interesse, encontraremos o segredo da boa colaboração. Ao invés de simplesmente tomar decisões e esperar que outros se adaptem, vamos planejar o trabalho juntos e o resultado será união. A união estabiliza. Jeová mostra favor àqueles que trabalham juntos. Lembre-se do Salmo 133:1. Como é bom, como é agradável, irmãos viverem juntos em união. Outra área que precisamos de estabilidade tem a ver com mudanças. Mudanças em onde moramos, onde servimos, mudanças nas nossas designações, em como o trabalho é feito, mudanças na tecnologia. E mudanças podem nos deixar ansiosos. Isso é normal. Todos vocês aqui estão passando por alguma mudança. Então, como vocês podem ajudar outros em épocas de mudança? Vamos falar com os irmãos primeiro. Às vezes, você vai ter que tomar uma decisão que vai causar uma mudança na vida de outra pessoa. Lembre-se sempre que essa responsabilidade é muito grande. Claro que você quer o favor de Jeová nas suas decisões. O entendimento vai te ajudar a fortalecer os irmãos em tempos de mudança. Como? Bom, vamos ler juntos Isaías capítulo 60. Isaías 60, versículo 17. Em lugar do cobre trarei ouro, em lugar do ferro trarei prata, em lugar da madeira, cobre, em lugar das pedras, ferro. Agora veja. Vou designar a paz como seus superintendentes e a justiça como seus supervisores. Aqui nesse versículo, Jeová está dizendo que ele fará mudanças. E vemos isso acontecendo hoje, não é? Parece que toda semana tem algo novo.
Jeová está causando essas mudanças. O cobre é um bom metal, mas o ouro é muito melhor. E gostamos de ver Jeová mudando as coisas. Porém, essas mudanças podem causar ansiedade. E tudo bem, isso é normal. Vamos pensar nas mudanças que podem acontecer. Se uma nova máquina pode imprimir mais publicações usando menos pessoas, é óbvio que haverá mudanças nas designações. Lembra o que o texto disse sobre o que os superintendentes fariam? Jeová daria paz e justiça como superintendentes e supervisores. Ou seja, vocês, irmãos, podem ajudar outros a lidar com as mudanças. Então, o que sabemos sobre a justiça e a forma como Jeová cuida dos seus servos? Vamos ver Hebreus 6:10. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Pois Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor que vocês mostraram ao nome dele, por servirem os santos e continuarem a servi-los. Interessante, não é? Para Jeová seria injustiça se ele se esquecesse do que alguém fez, mesmo que o trabalho da pessoa tenha mudado. Nunca nos esquecemos das pessoas quando ajustes são feitos. Para sermos justos, sempre que mudanças forem feitas, cobre para ouro, por exemplo, sempre vamos nos lembrar das pessoas com quem servimos e tudo o que elas fizeram. Precisamos mostrar compaixão pelos irmãos. Como superintendentes, não podemos só focar no trabalho e esquecer as pessoas. Para ajudar os irmãos, precisamos conhecê-los. Então, como superintendentes, perguntem-se: eu costumo tirar um tempo para falar com os irmãos e irmãs? Eu pergunto sobre a família deles, desafios, opiniões e sugestões? Você vai ver que alguns gostam de mudanças, já outros não. Você só vai conseguir ajudar alguém se souber que tipo de pessoa ela é. Mas as mudanças terão que ser feitas. Jeová disse que haverá ajustes. Mas como Jeová nunca se esquece do trabalho e amor que seus servos mostram, nós também nunca nos esqueceremos dessas coisas. Se ajudarmos os irmãos a lidar com mudanças, então teremos o favor de Jeová. As irmãs também podem ajudar com as mudanças. Você até pode ser diretamente afetada, mas sua atitude positiva e o seu apoio vão estabilizar todos ao seu redor. E quando você ficar sabendo que vai ter algum ajuste, dê sugestões sobre como os irmãos podem aplicar da melhor forma possível. Essas são algumas áreas em que o entendimento vai nos ajudar a ter o favor de Jeová, e assim poderemos ajudar os irmãos e as irmãs. Mostre interesse e escute a eles. Seja humilde e encare o trabalho dos outros como mais importante, assim teremos um ambiente agradável e trabalharemos juntos em união. E ajude os irmãos e as irmãs em épocas de mudança. O entendimento vai nos ajudar a fazer o nosso melhor para Jeová, e queremos que todos vocês façam o seu melhor nas suas designações. Jeová está fazendo coisas incríveis nesses últimos dias, e todos temos o privilégio de servir nosso maravilhoso Deus no paraíso espiritual. Queremos que todos continuem nesse paraíso, e queremos convidar muitos outros a se juntar a nós. Queridos alunos da turma 158, vocês receberam muito treinamento aqui em Gileade. Por favor, aproveitem essa incrível oportunidade que vocês têm de apoiar e cuidar dos irmãos e irmãs. Amamos vocês e temos certeza de que vocês vão continuar a mostrar entendimento e que vão continuar a ter o favor de Jeová. Agora vamos para uma parte empolgante e bem animada da nossa formatura. Vocês viram que temos envelopes aqui na nossa mesa. E é claro que esses não são envelopes comuns. Eles contêm os preciosos diplomas dos nossos queridos alunos. E assim que eles pegarem esse diploma, não vamos mais chamá-los de alunos, mas sim de graduados. Graduados da Escola de Gileade. E cada um deles vai vir até aqui para receber o seu diploma. Então, vamos começar. Por favor, David. O irmão Tito vai voltar para o Betel da República Dominicana.
O irmão Franklin vai voltar para o Betel do Haiti. O irmão Randy foi designado para o Betel dos Estados Unidos. O irmão Magdiel e a irmã Bridget vão voltar para o Betel dos Estados Unidos. O irmão Jesh foi designado para o Betel do Sri Lanka. O irmão Chad e a irmã Lia vão voltar para o Betel da Micronésia. O irmão Mirza voltará para o Betel da Croácia. O irmão Christian e a irmã Juliana voltarão para o Betel do Peru. O irmão Tim e a irmã Britney voltarão para o Betel da República Democrática do Congo. O irmão Robin voltará para o Betel da Europa Central. O irmão Gregory foi designado para o Betel de Moçambique. O irmão Irac voltará para o Betel da Polônia. O irmão Mark e a irmã Melissa foram designados para o Betel do Japão. O irmão Daniel e a irmã Steph foram designados para o Betel do Paraguai. O irmão Nick e a irmã Karen voltarão para o Betel de Papua Nova Guiné. O irmão Nikos voltará para o Betel da Grécia. O irmão Ernesto e a irmã Amparo voltarão para o Betel do Chile. O irmão Ruben voltará para o Betel da Europa Central. O irmão Dave e a irmã Ludivine voltarão para o Betel de Camarões. O irmão Mussona voltará para o Betel do Zimbábue. O irmão Albert voltará para o Betel da África Oriental. O irmão Jean vai voltar para o Betel de Ruanda. O irmão Njewa vai voltar para o Betel de Malawi. O irmão Edgar vai voltar para o Betel da Espanha. O irmão Emanuel e a irmã Suni vão voltar para o Betel da Bulgária. O irmão Carlos e a irmã Lia voltarão para o Betel da Venezuela. O irmão Senad e a irmã Martina voltarão para o Betel da Croácia. O irmão Quesse e a irmã Kisha vão voltar para o Betel de Trinidad e Tobago. A irmã Eikin voltará para o Betel da Turquia. O irmão David voltará para o Betel da Hungria. O irmão New Ray e a irmã Cindy voltarão para o Betel de Myanmar. O irmão Vander Ven foi designado para o Betel da República Democrática do Congo.
A irmã White Go vai voltar para o Betel da África Oriental. O irmão Benaya e a irmã Gift vão voltar para o Betel da Libéria. Todos ficamos bem animados com esse momento, e eu fiquei com a parte fácil. Eu lembro da última vez que eu tive o privilégio de fazer a presidência. Foi há 5 anos, na turma 148. E foi um pouquinho antes da pandemia. E não dava para cumprimentar com um aperto de mão. Para manter a segurança, tinha que ser um toquinho com o cotovelo. Mas hoje foi muito bom poder apertar a mão desses irmãos e parabenizá-los por esse grande privilégio que tiveram. Agora, vamos dar uma olhada em toda a turma. Está bem óbvio que todos estão orgulhosos de vocês, do que vocês realizaram, e sabemos que vocês farão um trabalho incrível no futuro. Mas agora vamos convidar o nosso irmão Senad Pialowitz. Espero que eu tenha acertado. Agora vocês sabem por que o David que falou os nomes. O nosso irmão Senad Pialowitz vai ler a carta da turma para nós. Queridos irmãos do corpo governante, com nossos corações cheios de gratidão e amor, agradecemos pelo privilégio de cursar Gileade. O amor e hospitalidade que demonstraram marcou cada um de nós. E estávamos muito animados para sermos ensinados por Jeová. No entanto, conforme Efésios 3:20, Ele tem feito mais e infinitamente além de tudo que peçamos ou possamos imaginar. Conhecemos ainda mais Jeová e Jesus conforme estudávamos a Bíblia. Sentimos o amor deles e entendemos, melhor ainda, como eles amam os humanos. Não temos como duvidar desse amor, e estamos decididos a mostrar esse amor ao lidar com outros. Sermos instruídos por Jeová foi um presente inesquecível. Como pais amorosos, nossos instrutores usaram a Bíblia para nos guiar e nos ajudar a estar bem preparados para cada uma de nossas designações. E aprendemos muito cada vez que vocês, irmãos do corpo governante, vieram para nos ensinar. Muito obrigado por toda a atenção que nos deram e pelo trabalho duro que têm feito. Além disso, aproveitamos muito cada discurso e visita dos ajudantes e dos instrutores convidados. Usando essa combinação, Jeová criou uma linda sinfonia que tocou nossos corações. Essas melodias vão ficar marcadas para sempre em nossas vidas. E, mesmo sem fazer nenhum discurso, aprendemos lições valiosas com a família de Betel dos Estados Unidos. Aprendemos sobre amor, generosidade e hospitalidade. Dava para ver as qualidades de Jeová refletidas na forma como nos trataram. Isso nos inspirou a dar o nosso melhor, para fazer com que o povo de Jeová se sinta amado como nós nos sentimos. Diante de tantas bênçãos, acabamos nos perguntando o mesmo que está no Salmo 116:12. Como vamos retribuir a Jeová todo o bem que nos tem feito? A resposta deixa claro que nós nunca vamos conseguir retribuir. No entanto, estamos determinados a demonstrar a mesma prontidão de Rebeca. Estamos dispostos a ir. Não é fácil nos despedir, afinal, amamos cada um como família. Mas estamos prontos para fazer a vontade de Jeová, aplicar as lições que aprendemos e mostrar que agradecemos sua confiança. Com gratidão e amor, seus irmãos e irmãs da turma 158 de Gileade. Essa foi uma bela carta. E, com certeza, expressa bem os sentimentos da turma.
Vocês ficaram felizes de estar com a gente por 5 meses, e nós também ficamos muito. Foi um intercâmbio de encorajamento entre todos nós, com certeza. Mas eu queria falar um pouco mais sobre Mateus capítulo 5, versículo 13, em que Jesus disse que vocês são o sal da terra. E com certeza dizemos o mesmo para vocês. Nós falamos das propriedades que o sal tem, de realçar o sabor, de eliminar germes, matar os germes, e de conservar as coisas. E a última característica que vamos considerar sobre o sal é o seu valor. Ele é muito valioso. Tanto que o perspicaz diz que o sal nem sempre estava facilmente disponível ao homem. Por causa do sal foram travadas guerras e revoluções. Na China antiga, o sal só era ultrapassado em valor pelo ouro. Esposas e filhos foram vendidos como escravos em troca do sal comum. Os soldados de César recebiam dinheiro para comprar sal, a importância sendo chamada de salarium, do que deriva a palavra portuguesa salário. É verdade que, nos dias de Jesus, era mais fácil ter acesso ao sal. Mas Jesus conhecia a história. Ele sabia o valor que o sal tinha, e mesmo nos dias de Jesus, as pessoas podiam consegui-lo em colinas de sal, perto do Mar Morto, e também evaporando a água do Mar Morto. Então, pelo visto, eles tinham bastante sal. Jesus provavelmente conhecia a história do sal e que ele era muito valioso. Mesmo que em seus dias as pessoas tivessem fácil acesso a ele, ele sabia que com o sal é possível fazer muitas coisas boas. Ele tinha muito valor no passado e hoje também. E outra coisa que é provável que Jesus tenha se lembrado é que há cerca de 226 gramas de sal no corpo do ser humano. E como mestre de obras que ajudou na criação, inclusive dos humanos, ele sabe disso. Ele sabe que há 226 gramas de sal em nosso corpo e que sem ele morreríamos. Se o corpo tiver pouco sal, sem sal suficiente no organismo, a pessoa pode ter náusea, confusão mental, cãibras, convulsões, edema cerebral, coma e, em casos extremos, pode até morrer. Então Jesus, como mestre de obras, com certeza sabia disso. Junto com Jeová, ele fez todas as coisas, incluindo os humanos. Jesus estava dando um elogio. Vocês são valiosos, e dizemos o mesmo para vocês. Amamos vocês. Vocês são preciosos e valiosos. Amamos muito tudo o que vocês já fizeram. E sabemos que vocês farão coisas maravilhosas no futuro. Para concluir, dizemos para vocês o que está em Números capítulo 6. Que Jeová o abençoe e o proteja. Que Jeová faça brilhar a sua face sobre você e o favoreça. Que Jeová olhe com bondade para você e lhe dê paz. É isso que oramos por cada um de vocês, 52 graduados da turma 158. Temos certeza que os graduados serão uma bênção nas suas designações. Em breve, mais discursos dessa formatura estarão disponíveis no site jw.org e no aplicativo JW Library. Mas antes de terminar, vamos visitar nossos irmãos no Zimbábue. O Zimbábue fica cercado por outros países e tem 3 tipos de climas: moderado no Planalto Central, quente e seco no Vale do Zambeze e frio e chuvoso na região montanhosa oriental. O país tem também uma grande variedade de idiomas oficiais, 16 no total. O milho é cultivado em todo o país e seus habitantes sabem aproveitá-lo bem. Eles cozinham milho, assam e até o fermentam para formar um drink chamado maieio. Um prato bem popular é a sadza. O milho branco é transformado em farinha, que passa por um cozimento lento até formar um mingau. Normalmente, o sadza é comido com a mão,
e combina bem com vários outros alimentos, como pata de boi, bifes e vegetais com molho de amendoim. A história das Boas Novas no Zimbábue começou por volta do ano 1920. No começo, as publicações eram trazidas por trabalhadores que vinham de Malawi e da África do Sul. Logo foram formados grupos de estudo e um dos primeiros publicadores, Nazon Mukaronda, foi batizado em 1924. Pouco depois, o governo se opôs à nossa obra, porque não gostava que pessoas de raças diferentes se reunissem. Em 1940, nossas publicações foram proibidas. Muitos foram presos e julgados, mas nossos irmãos perseveraram, e 6 anos depois, nossa obra foi liberada. A mensagem do reino continuou a ser divulgada até que a guerra começou em 1970. Muitos irmãos foram presos por causa de sua neutralidade. Essa é a Bíblia que era passada de irmão para irmão enquanto cumpriam suas sentenças. É muito bom saber que nos últimos 50 anos os irmãos têm adorado a Jeová em paz. Agora, 50.000 publicadores dirigem mais de 103.000 estudos bíblicos. Alguns desses zelosos irmãos estão na congregação Waterfalls, na capital, Harare. Eles se reúnem no primeiro salão do reino construído no país. Os irmãos nessa congregação dirigem os 200 estudos bíblicos. E nossos irmãos têm uma mensagem especial para todo mundo. Traduzido do Shona, eles disseram: "Como vocês estão? Amamos todos vocês. E também mandamos nosso amor para todos vocês." Da sede mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting.